Senhor, pegue a sua Bíblia e abra comigo, por favor, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 41. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 41. A epígrafe do texto é a filha de Jairo, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Você que achou, diga amém. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E aí nós vamos lá para o versículo de número 52. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Tome seu assento, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto é extremamente conhecido. A Bíblia vai nos trazer o entendimento acerca da vida dos evangelistas, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre estes, eu particularmente gosto muito de Lucas. Lucas é doutor, Lucas é médico, então Lucas ele faz uma aplicação a alguns detalhes que são de muita relevância para a nossa vida. Vale a pena lembrar que o evangelho que Lucas escreve acerca de Jesus, ele dá ênfase a algumas coisas, dentre elas a pessoa do Espírito Santo, o exercício da oração. Ele fala sobre as parábolas, alguns apontamentos do ministério feminino. E Lucas também nos declara que a salvação é para todos. Então nós entramos nos capítulos e você vai perceber que Lucas ele é bem enfático em narrar. E todos os capítulos que se iniciam, todas as epígrafes que se iniciam, você vai perceber que ele é bem rotineiro no texto. E aconteceu que, partindo Jesus e os discípulos, e logo depois Jesus e os discípulos. Então Lucas ele escreve de uma forma narrativa para que possamos entender aonde Jesus está indo, o que ele está fazendo e qual é o propósito de Jesus ir para tal ambiente. Quando entramos no capítulo de número 8, que aqui lemos no versículo de número 40 a seguir, nós percebemos que não é a primeira vez que Jesus vem a Cafarnaum, porque no versículo 40 diz que ele está voltando. Se ele está voltando, é porque ele está vindo novamente e também ele está vindo de algum lugar. Sabemos que este lugar é um ambiente desfavorável, que Jesus foi a cidade de Gadara, a província dos Gadarenos, e a presença de Jesus fez um jovem que trazia mal. Haja vista que outros evangelistas dizem que é mais de um jovem, mas Lucas diz que é um jovem que era possesso por demônios, trazia mal, e a presença de Jesus fez aqueles demônios baterem em retirada. Isso parece, essa ação de Jesus é muito parecida com algumas ações da nossa vida, porque Jesus ele fez o bem para aquela população, Jesus ele trouxe o bem para aquela humanidade, aquele povo que estava trazendo malefício, aquele jovem para ele, mas aquela humanidade, aquele povo, aquela província, eles se reúnem e dizem para Jesus: o Senhor fez o bem, mas nós lhe convidamos que o Senhor saia da cidade. Em outras palavras, eles expulsaram Jesus porque Jesus fez o bem. Isso também é muito corriqueiro na nossa vida. Talvez você que me ouve já deve ter passado por isso. Você já estendeu a mão para alguém, o bem que você fez e trouxe mal para você? Você já fez bem a alguém que se esqueceu do bem que você fez, mas quando ela estava precisando, ela se lembrava de você que poderia ajudar? Então basicamente isso. O que me chama a atenção aqui não é porque fez o bem e trouxe o mal, mas o que me chama a atenção é que parece aqui
que Jesus está sendo expulso pelos homens pela vontade e que Jesus foi frustrado na sua ação. Não, isso aqui é uma ação de Deus na vida de Jesus e que muitas vezes acontece na nossa vida. Qual, Diego? Se você perceber aqui, em Gadara Jesus é expulso, mas Jesus é expulso porque fez o bem. Só que do outro lado, em Cafarnaum, Jesus não fez nada, mas já tem uma multidão ansiosa esperando Jesus chegar. Diego, não entendi nada. Simples. Talvez você viva momentos na sua vida em que você sai de ambientes que você não queria, laços de amizade que você não queria que se rompesse, mas Deus está nos dizendo por intermédio da palavra que Deus nos arranca de lugares que Ele não quer mais que nós venhamos estar e nos aproxima de pessoas que vão frutificar na nossa vida. Então não se assuste se a partir de hoje muitas amizades se findarem na sua vida, porque se isso acontecer pela obediência que você tem feito a Deus, saiba de uma coisa: não é Satanás, não é os demônios, mas é Deus lhe conduzindo a um caminho de milagres. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que logo chegando-se nessa cidade, a multidão recebe, e o cenário aqui fica muito propício a entendermos de fato o que eu quero dizer nessa noite, porque a Bíblia diz que um homem chamado Jairo se apresenta a Jesus, roga porque tem uma necessidade e se prostra para Jesus. Nós precisamos entender aqui que Jairo não é um homem comum ao olhar dos homens de na época. Jairo, ele é judeu, príncipe da sinagoga. Jairo é um homem rico, Jairo é um homem de excelente reputação. Jairo desenvolve na sinagoga algumas funções, sejam elas administrativas, manutenção, educação e adoração naquele ambiente, naquele lugar. Jairo é citado na Bíblia porque procurou Jesus. Só que Jairo procurou Jesus num momento incomum, porque Jairo, sendo príncipe da sinagoga, ele procura Jesus de dia. Ele é diferente de Nicodemos. Nicodemos se apresenta à noite para que as pessoas não vejam ele procurando Jesus. Só que Jairo não. Jairo procura Jesus de dia, no momento incomum, e se prostra para Jesus. Isso aqui é uma lição muito linda para as nossas vidas, porque primeiro, Jairo sai de casa com uma necessidade. A Bíblia vai dizer que a sua filha está moribunda, está à beira da morte. Só que Jairo, ele vai de dia, e Jairo não se preocupa com que as pessoas que conhecem Jairo vão falar da ação que ele está fazendo. A primeira lição que eu aprendo aqui e passo para os irmãos é que nós não podemos poupar esforços para mudar a situação da nossa casa, da nossa família. Não poupe nessa noite esforços para sair daqui com a fé, com a certeza, com a convicção que o Deus que te recebeu aqui nesta noite é o mesmo Deus que vai te despedir ao seu lado para que você chegue em casa com a vitória nas suas mãos. A segunda lição aqui é que Jairo não atende, ou Jairo não dá atenção às opiniões alheias que estão ao seu redor. Jairo ama a sua filha e por conta disso, Jairo não está preocupado com o seu cargo, Jairo não está preocupado com a sua posição, Jairo não está preocupado com o seu poder aquisitivo. Jairo está preocupado em ir ao encontro de quem pode resolver a sua necessidade. E a Bíblia diz que logo chegando, ele se prostra. Isso também é algo muito significativo, porque quem se prostra, segundo a época, é porque ele considera quem está de pé maior do que ele. Então você percebe que Jairo, tendo tudo isso, todos esses exemplos na sua vida, todos esses adjetivos, um homem respeitado, grande da época, Jairo se prostra para Jesus, reconhecendo que Jesus é maior do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 41 vai nos dizer que ele roga que entrasse na sua casa. Ou seja, Jairo, ele não só quer a cura,
Porque se Jairo quisesse só a cura, ele faria o que o centurião fez, dar só uma palavra, porque só uma palavra tem poder. Mas Jairo, ele quer muito mais do que a cura. Jairo, ele quer trazer a salvação de Cristo para dentro da sua casa. Eu já disse isso aqui uma vez e retorno a dizer: Deus, ele pode curar, claro, é a vontade de Deus. Deus, ele pode abrir portas, é claro, mas Deus está preocupado, ou melhor dizendo, Deus nos faz entender que ele é maior do que a porta, é maior do que a cura, é maior do que a chave, é maior de tudo aquilo que nós podemos apresentar a ele. Deus, ele quer entrar no nosso coração, e não fica por aí, porque muitas pessoas dizem que Deus ama o coração e ele só quer o coração. Não, irmãos, Deus não é só açougueiro, Deus não é açougueiro, não. Deus, ele quer o coração, Deus, ele quer a mente, Deus, ele quer o espírito, Deus, ele quer o corpo. Por quê? Porque quando ele toma o coração, quando ele pega a mente, quando ele pega a alma, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem falava mentira não fala mais. Então logo você percebe, se uma pessoa que diz ter a sua vida com Deus, com Jesus, pratica todas as coisas que praticava antes sem Jesus, essa pessoa tem tudo, só não tem Jesus na sua vida. Agora não tem glória, mas é assim mesmo. E aí a Bíblia diz que nessa situação, a mulher do fluxo de sangue entra na história, você conhece, ela toca, é curada, e uma coisa que me chama a atenção é que Jesus está falando com ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Só que Jairo está esperando Jesus com a multidão e com os discípulos. Só que a Bíblia diz que vem um da casa de Jairo, artigo indefinido. Este um, ele sai de dentro da casa de Jairo, e a perspectiva deste um é desestimular Jairo daquilo que ele está fazendo. Ele chega para Jairo e diz: e aí, Jairo, tudo bem? Tudo, está fazendo o quê? Estou esperando Jesus. Ele aceitou ir lá em casa abençoar minha filha e levantar ela daquela cama. Jairo, não perca de tempo, não incomoda o mestre. Por quê? Porque ela já está morta. Perceba, a igreja, que existe alguém dentro da casa de Jairo que não tem a mesma fé que ele, que não está com vontade de estimular Jairo a chegar no objetivo que ele saiu de casa. O que me chama a atenção aqui é que essa probabilidade acontece muitas vezes. Muitas pessoas que se levantam para nos desestimular, muitas pessoas que se levantam para poder fazer talvez a obra de Deus parar através das suas mãos. Ou você não lembra de Sambalate, Tobias e Gesem, que disseram: Neemias, desce, porque nós queremos encontrar contigo no vale de Ono. Neemias, por 5 vezes, na sexta ele diz: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Já que eles não conseguiram desestimular, eles descem no nível mais baixo ainda. Neemias, se você não descer, nós vamos mentir para Artaxerxes que você quer se levantar como rei desta província. Só que Neemias confia no Deus que ele serve. Neemias, ele sabe da chamada que Deus tem na sua vida. Então Neemias persevera, assim como Jairo. E o que Deus nos ensina aqui é que este um fala com Jairo, mas quem responde esse um não é Jairo. Enquanto Jesus está despedindo a mulher, Jesus está ouvindo o que esse um fala com Jairo. Está no texto. E a Bíblia diz que Jesus fala: Jairo, crê somente. Jesus está dizendo: Jairo, você saiu de casa com uma finalidade, só que agora se levantou um para te desestimular. Jairo, para que você alcance o milagre, não pode existir dúvida e fé. Ou você duvida, ou você crê. Se você duvidar, você fica, Jairo. Agora, se você crê, eu entro dentro da tua casa. Deus está me usando aqui para alguém nesta noite. Por muitas vezes, a vida tem tentado parar o propósito que Deus tem na sua vida, mas Deus está usando a boca de alguém nesta noite para te dizer: não fale nada, só creia, se esforce, vai para frente, porque Deus está contigo. Irmãos, filho na Bíblia fala de promessa, filho na Bíblia fala de sonho, projeto. Então tem alguém desestimulando para que Jairo não venha chegar. E o interessante é que quando Jesus chega na casa,
Existem pessoas que estão ali sendo pagas. Se você reparar o texto, a Bíblia diz que quando Jesus chega, todos estão chorando. Perceba os irmãos, que no versículo 51 diz assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Quem entra na casa e não deixa entrar não é Jairo. Quem entra na casa e não deixa entrar é Jesus. Porque Jesus entendeu que o maior milagre na vida de Jairo não era a sua filha ser curada. O maior milagre na casa de Jairo era a sua família ser salva. Então Jesus entra e não deixa quase ninguém entrar, senão a Pedro, Tiago e João. Logo que são os três que vão ser os pilares da igreja em Atos dos Apóstolos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, tem alguém ali já. Estão chorando, pranteando. Então há dois grupos de pessoas. Talvez familiares, talvez pessoas que estejam chorando. E pranteando são essas carpideiras. Pessoas, mulheres que são pagas para prestar uma homenagem ao defunto. Mas a Bíblia diz, e outros evangelistas dizem, Marcos e Mateus, que Jesus chega na casa dizendo: que alvoroço é esse? Em outras palavras, que bagunça é essa? Jesus, ele chega em uma casa que está toda desregulada. Jesus chega em uma casa que precisa ser limpa. A Bíblia diz que Jesus entra com Pedro, Tiago e João. E quando ele entra com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que ele dá uma fala para a menina: levanta-te, menina. E o texto se encerra dizendo no versículo 55: e o seu espírito voltou, e logo se levantou. Irmãos, aqui existem duas ações por intermédio de Jesus para a vida daquela menina. Primeiro, o seu espírito volta. Antes da menina voltar à vida e se colocar de pé, o seu espírito volta. Jesus traz de volta o que havia se perdido. E você conhece a Bíblia vai nos dizer que um jovem, o filho pródigo, ele decidiu sair, mas quando ele se frustrou, ele voltou, mas não voltou sozinho. Quem trouxe ele de volta foi o pai. Como assim, Diego? Você não lembra que ele saiu pelo mesmo caminho que ele voltou? Então ele sofreu na vida lá fora, mas teve momentos bons ao lado do pai, porque ele mesmo disse: lá no pai eu não passava por isso. Então quando ele volta para o caminho, a Bíblia diz que o pai de longe já está vendo o filho voltar. Ele vai ao encontro do filho, porque Deus é perito em trazer de volta o que havia se perdido. Eu estou dando essa volta toda, irmãos, para dizer algo aqui que o Espírito Santo de Deus tem aqui me permitido falar. Existem pessoas que estão aqui neste templo e que estão vivendo uma vida perdida, sentimental, mas Deus está dizendo para você nesta noite: eu sou o Deus que trago de volta, eu sou o Deus que muda o quadro do teu casamento. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, irmãos. Eu fiquei 2 anos e meio divorciado da minha esposa. Eu sou casado com a mesma esposa 2 vezes. 2 anos e meio. Se Deus fez isso na minha vida, imagina você que está vivendo um lance difícil no seu casamento. Saiba de uma coisa: se há perspectiva de divórcio, Deus não está nisso. Você vai sofrer, o seu esposo vai sofrer, os seus filhos vão sofrer. Então primeiro você precisa reconhecer nesta noite, abaixar a perspectiva da tua credibilidade e confiar no Deus que promove todas as coisas. Deus vai renovar o teu casamento, Deus vai abençoar o teu matrimônio. Vocês vão ser muito mais amores um com o outro do que foram, porque o nosso Deus, com Ele promete e Ele cumpre. E o seu espírito voltou. Lucas capítulo 15, versículo 20: levantando-se, foi para o seu pai quando ainda estava de longe. Jesus, ele traz de volta, mas ele não só traz de volta. A Bíblia diz que assim que ele traz de volta, a menina se ergue, porque ele põe de pé. Quando Deus levanta, irmãos, não há quem possa derrubar. Mateus capítulo 9, versículo 6: ora, para que
e saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Tiago capítulo 5, versículo de número 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nesta noite, Deus está trazendo de volta e está colocando de pé. Deus está trazendo de volta o que havia se perdido e levantando o que estava caído. O que você precisa não é como você chegou, porque Jairo saiu de casa na dúvida, Jairo saiu de casa na incerteza, mas olha como Jairo volta para casa. Jairo volta para casa com convicção, Jairo volta para casa com Jesus. Deus termina a minha palavra nesta noite dizendo para você: o que vai trazer o resultado que você precisa não é como você chegou, mas é como você vai voltar. Quem recebe esta palavra nesta noite? Quantos vão sair daqui com a convicção que Jesus está entrando nesta causa? Que Deus abençoe a sua vida.